Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do SmartCast. Meu nome é Jefferson Farias e vamos contar um pouquinho sobre a trajetória de um dentista, Dr. Rafael, e ele vai trazer um pouquinho da sua trajetória, contar um pouquinho da gestão da sua clínica. Vai ser um bate-papo legal. Olá, pessoal. Jamerson Caetano aqui falando. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários para melhorar cada vez mais o nosso episódio, nosso canal, trazer mais informação, negócio, entretenimento, empreendedorismo. E hoje, na área da odontologia, Dr. Rafael Moura, da Clínica A3 Odontologia e Arte, vai trazer um pouquinho da sua experiência, da sua vivência. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Jamerson. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre odontologia, falar sobre meu trajeto aqui nessa profissão, que é uma coisa, além de fundamental, né, na saúde das pessoas, é uma profissão maravilhosa. Obrigado aí, Jamerson. Que bom. Rafael, a gente sabe que a vida de profissional, de empreendedor, ela segue um trajeto, né? A gente hoje está muito no imediatismo, né? Tá querendo tudo para se resolver para ontem, né? Para amanhã. E a gente sabe que na vida profissional leva um tempo para se maturar no mercado, né? Isso. Na sua trajetória, eu acho que também seja isso. Isso. E como foi a entrada nessa área? Você sempre quis ser odontólogo? Sim, eu não sei por que me veio essa vontade, esse desejo de ser dentista, né? Na minha família, eu não tenho ninguém próximo assim que seja dentista, não tenho nenhuma referência. E aí eu estudava, na época era Cefet, eu fazia processamento de dados lá. E aí decidi fazer odontologia. E aí eu terminei o ensino médio, fui prestar vestibular, né, para a UFAL, consegui passar. E depois disso aí, me formei em 2008. E aí me qualifiquei, fiz vários cursos, né? Fui fazendo vários cursos, aprendendo, desenvolvendo, né? Até que eu cheguei aqui nos meus 17 anos de formado, né? E hoje me sinto bem preparado, né? Me sinto pleno para realizar os procedimentos, né? Resolver os problemas das pessoas, né? Que aparecem lá na clínica, cada um com sua particularidade, né? Então, não foi fácil, né? E também não é fácil a gente se manter onde a gente chegou. Você precisa sempre estar em movimento, nunca parar, né? Nunca ficar na zona de conforto, né? Mas os resultados, né? Os frutos que a gente colhe, não só eu, como os meus sócios, né? O Daniel e o Emílio, são muito bons, né? Isso para a gente, você trabalhar com odontologia de alta performance, né? Com embasamento científico, né? Com precisão, né? Então, isso dá um alívio na nossa consciência, né? Porque você fez a coisa certa, tá? Então, é bom demais. É interessante, Rafael, que a gente vê quem não entende da área do vizinho, do amigo, do companheiro, né? Acha que tudo ali é uma coisa simples de se resolver, né? E quando a gente começa a estudar aquela área, ver que não é uma coisa tão fácil. Eu vou lá só abrir a boca pro dentista, né? É verdade. Vou fazer só uma obturação, um procedimento. Mas ali tem uma parte científica ali por trás, né? Tem um estudo daquilo ali, né? Tem. A ciência, a gente usa a ciência para a gente ter a segurança, né? E para ter o conhecimento. Por mais que você ache que, vou fazer ali uma restauraçãozinha, assim. Antigamente, quando eu comecei, eu vi as pessoas falarem isso, né? E, na verdade, não é. Você precisa ter ali
cautela, né? Você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ter um planejamento. Planejamento, eu acho que é uma coisa muito importante. Mas antes do planejamento, você tem que ter um diagnóstico. Depois de feito o diagnóstico, você monta o planejamento e o planejamento vai lhe dar um destino, né? Vai lhe dar um rumo para onde você quer chegar. Tem casos que são mais simples de resolver, tem casos que são mais complexos, né? Tem casos que exigem procedimentos cirúrgicos, né? Isso aí também demora um pouco, né? Porque tem a questão da biologia. Tem casos que a gente consegue resolver em uma semana, um mês, 3 meses. Mas, quando você bem falou, James, quando você começa a estudar aquilo, a entender, você começa a ter um discernimento maior, né, das coisas, né? Então, a base é o conhecimento e a ciência. Rafael, mas no caso você quando iniciou, nem tudo. Hoje você está num patamar grande, mas nem tudo foi assim, né, no início. Como você iniciou sua trajetória ali para você alcançar? O início é dureza, né? É fácil olhar hoje, né? E dá até uma dica assim para quem está iniciando nessa área. O início é dureza, mas é uma coisa que faz com que você passe pela dificuldade, né? Você supere aquilo ali e lhe fortaleça. Cada degrau de dificuldade que você vai subindo, você vai se fortalecendo, né? E quando você chega, que você olha para trás, então você começa a valorizar mais também, né? A sua profissão, o seu serviço, né? Sim. Até porque quando você trabalha com uma linha honesta, com dedicação, com empatia, né? Você tem empatia com o seu paciente, você se pôr no lugar dele, é uma coisa que isso é muito importante. Isso faz com que você reflita e indique o correto. O que você acha que é correto, entendeu? Não estou dizendo que o que eu indico é o melhor do que meus outros colegas indicam. Mas o que eu quero dizer é que o que eu indico é o que eu tenho as minhas convicções, baseado na ciência, né? Pautado nessa questão dos estudos científicos, né? Então, é isso. Como foi montar a carteira, assim, Rafael? Você já pensou assim, como é que eu vou atingir quando você foi ser empreendedor, entrar na área empresarial, né? Porque quando você abre o consultório, mesmo que você não abra um CNPJ, mas você ali vai empreender, né? Isso. Porque você vai ter que galgar ali clientes, né? Isso. Né? Pacientes que são seus clientes. Você fez algum estudo sobre isso? Você disse assim, não, eu vou ter que nichar, vou ter que pegar esse tipo de público, esse tipo de pessoa. Chegou a ter esse tipo de discussão? Não. Ou no início era só dizer, vou ter que ganhar dinheiro aqui, né? Para se manter. James, na verdade, assim, hoje eu tô na clínica A3, né? Tô em sociedade lá com o Daniel e com o Emílio, que na verdade me surgiu de um convite, né? Que uma das sócias nossas também lá, a doutora Dulce, ela se aposentou, ela foi minha professora de graduação, se aposentou e me convidou para ficar lá na clínica, né? Para entrar lá na sociedade e tal. Então eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, Jameson, não era aquela estrutura, era uma estrutura menor, tá? Sim. E depois foi feita a reforma, enfim. Mas eu comecei a ter conhecimentos através do curso. E aí eu via tecnologia, né? Eu via muita tecnologia, eu via técnicas, eu via logística de atendimento, né? Como os grandes dentistas faziam, né? Sim. E eu fazia curso com esses caras. Esses dentistas aí que foram muito importantes na minha formação, né? Ampliaram minha visão. Então, eu tive vontade de trabalhar dessa forma, entendeu? Dessa forma, com tecnologia, com uma logística de tratamento rápido, né? Você sempre tinha uma visão lá num grande ali, sim, né? No sim. que você se espelhava inspiração, ali. né? Inspiração. Essas inspirações foram fundamentais para mim.
E aí, quando eu fui lá para a clínica, né, para a Trace Clínica, Odontologia e Arte, nós conseguimos viabilizar as coisas, né? A trazer tecnologia, sistema de laser, sistema de escaneamento, e trabalhar com essas tecnologias, né? É um mecanismo, ele não é tudo, né? Eu acho que a base ela é fundamental, né? Sim. Mas eles viabilizam muita coisa, facilita muita coisa, previsibilidade de resultados, né? Eu acho que hoje em dia você trabalhar com esses sistemas de escaneamento, né? Odontologia digital de uma maneira geral, ele faz com que a coisa se torne mais previsível. E eu digo a você, James, que a gente trabalhar com odontologia digital, a gente consegue fazer até que fique mais bonito. Porque você começa a trabalhar com a maneira através de dentes naturais, né? Você pega uma cópia de um dente natural e bota na boca de uma pessoa, entendeu? Então, isso aí é um dos fatores também, né? Que está relacionado com essa alta performance. Trabalhar com o sistema de laser, né? A gente trabalha com laser lá na clínica, que ele faz diversas funções, né? Desde cirurgia até remoção de alguns trabalhos, restaurações, lente de contato, entendeu? Você aplica o laser, a restauração solta, a faceta solta, entendeu? Então, é uma coisa que foi acontecendo, né? Foi acontecendo e eu fui me preparando para isso. Eu via aquilo ali e, poxa, eu vou me preparar. E aí, hoje, a gente está onde a gente está. Então, você fala uma coisa que a gente sempre discute isso no escritório, sabe? Que, Rafael, a gente não ser o nosso foco apenas o faturamento, né? Mas a preparação para que isso venha depois. Verdade. Né? Como você fala aí, tecnologia, estudo, cursos, né? Eu sei que você é um cara que estuda bastante. Então, a gente ir em busca disso sempre em melhoras para o nosso serviço, que, consequentemente, vem o resultado, né? É a consequência, né, James? O dinheiro é a consequência, na verdade, né? Mas é preciso ter os pés no chão, né? Os pés no chão. Os pés no chão e Propósito, né? O propósito, a tecnologia, como você falou, ela é um meio, né? É um meio. mecanismo. Mas se a gente não tiver pessoa capacitada para fazer também. A tecnologia vai chegar uma hora que ela não vai resolver, né? E a tecnologia, né, quando ela é lançada, é uma coisa maravilhosa, né? Poxa, vai facilitar muito. Mas eu percebo também que a gente tem um problema, né? Porque a tecnologia, ela é cara. Então, nem todo mundo vai conseguir usufruir daquilo, né? Pelo menos em algum momento, né? São os investimentos, No início, né? Talvez ao longo dos anos, né, a coisa vai ficando mais mais barata, né? E comece a se difundir mais. Mas no começo, eu fico pensando muito nisso, sabe, James? De quem está iniciando. Porque tem muita dificuldade aí. Tem dificuldade, né? O investimento é alto, né? E você precisa de recursos, né? Para isso. Você precisa de recursos para fazer os cursos, porque não é barato, né? A maioria acontece fora, né? A maioria acontece fora. Né? Eu vejo que hoje em dia a passagem está alta, né? Bem alta. Antigamente, na minha época, não era tão cara, né? Mas hoje está bem alto. Então tem tudo isso, né? E você vai deixar também, vai se ausentar do seu consultório, né? Da sua clínica. Vai deixar de faturar, né? Para viajar. Então, eu sempre... Mas também uma coisa que eu botava em mente, né? Que eu era visceral, né? Nos cursos, né? Eu aproveitava o máximo. Eu ia para lá com faca nos dentes, né? E sangue nos olhos para absorver o máximo aquilo ali, né? Você falando em curso aí, ultimamente a odontologia tem muitas faculdades hoje em dia. Isso reflete de alguma forma muitos profissionais no mercado? Você acha que reflete alguma coisa no seu consultório ou não? Você tem o diferencial justamente para destacar dessa concorrência que está vindo? Sim. Eu acho que não, tá? Eu acho que não vai influenciar. Para mim e para os meus sócios, eu acho que não. Mas eu acho que, de uma maneira geral, no mercado, né? Isso dá um sacode, né?
dá uma diferença. Eu não sei te dizer se de maneira positiva ou negativa, até porque eu não sou um estudioso do mercado odontológico, né? Uhum. Mas, de repente, pode acontecer alguma depreciação, né, da profissão, Sim. que não é coisa boa, né? Muito profissional, faculdade adoidado, né? E muitas vezes o nível de formação não é tão bom, né? Sim. Isso é importante. É importante. Tudo bem que a faculdade, quem faz a faculdade é o aluno, né? É a prática. É a prática, é a sua dedicação, né? É A a sua vontade, determinação. né? É a sua vontade, né? De querer aquilo e correr atrás. Faculdade, bem dizer, só dá o título. Se você não praticar e não buscar, você não é um bom profissional. É, verdade. E uma coisa que a gente sempre fala que em todas as áreas você não pode parar de estudar, né? É em qualquer ramo, né? Não só odontologia, contabilidade. A gente tá vindo aí a nova reforma tributária, então a gente nunca para, né? Então, assim, eu acho por mais que tenha concorrência na praça, mas você tem que ter um diferencial, tem que ir em busca disto, né? Ô, James, eu acho que se a gente for botar a clínica como referência, eu acho que o diferencial é uma coisa que, além de tudo, acima de qualquer coisa, eu acho que é o propósito, é a missão, entendeu? É o seu compromisso com as pessoas. Independente de estrutura, claro que se você vai para um lugar, tem uma estrutura legal, você vai gostar mais, é natural, é mais confortável, né? Tem um cafezinho gostoso, tem um chá. Você é bem atendido, Você é bem atendido, confortavelmente, né? Mas eu acho que a base é isso mesmo, sabe, Jamerson? É você ter o compromisso de estudar, né? De se aperfeiçoar, claro que dentro das suas possibilidades, né? E como você disse, no início foi muito difícil, né, Rafael? Pra gente também é muito claro, difícil. Claro. Mas você vai conseguindo aos poucos, né? Eu não posso ter o melhor equipamento na minha clínica. Mas vamos pelo menos começar com um aqui e aí modernizando ainda aos poucos, né? Ou então, no começo, você pode trabalhar sem o equipamento específico lá, né? Você pode, sim. De uma maneira mais, sei lá, mais simples, entendeu? Mas você vai resolver o problema desde que você tenha conhecimento para aquilo, né? E a gente sabe, Jean, você falou uma coisa aí relacionada à zona de conforto, né? Hoje em dia, existem estudos para tudo, né? Para tudo. Então, você tem que estar atento a essas coisas. Você não pode parar no tempo. E hoje a gente vive num mundo globalizado, né? E a informação ela é rápida, né? Os desenvolvimentos acontecem muito rapidamente, né? Com um mês é lançado uma coisa, daqui a outro mês é outra coisa e assim vai, A inteligência artificial hoje em dia tá rápida. E a inteligência artificial tá vindo aí. Eu não sei como é que vai ser na odontologia, né? Com relação a isso, né? Mas eu acho que vai ter um avanço muito grande na odontologia, entendeu? Com relação a planejamento também, eu acho que a inteligência artificial vai... Diagnóstico também, né? Sim. Até diagnóstico médico eu já ouvi falar que ela manda bem, né? Mas nada vai substituir um médico ou um dentista, né? Outro qualquer profissional. Tem que se reinventar ali, né? Tem que se reinventar. Ou então tem que usar uma ferramenta, isso, né? a seu favor. Usar como uma ferramenta. E apoio ali a melhora da sua atividade. Exato. Né? Existem milagrosos nas redes sociais na área da odontologia? Tem. Tem uns vendedores de sonhos aí. Tem. E existe a gente ter esse parâmetro como conseguir identificar isso aí? Ou é muito difícil, Rafael? Porque é muito visual, né? É visual, né, Jamerson? É assim, eu acho que uma pessoa... eu consigo identificar, mas uma pessoa... eu acho que dificilmente ele vai conseguir identificar, né? Mas é o tipo de coisa, né? Cada um faça a sua parte, né? Eu tenho a minha maneira de trabalhar. Isso não quer dizer que é a maneira mais correta do que a outra pessoa que está fazendo. Mas eu tenho a minha consciência tranquila de que ali eu dei o meu melhor, né? Eu estudei para aquilo, eu me qualifiquei para aquilo. E estou preparado para executar aquilo ali da melhor maneira que eu possa executar. Pode ser que eu possa falhar, entendeu? Mas eu vou corrigir.
Se eu falhar, eu vou corrigir. Tem um comprometimento ali. Tenho, né? sim. E me ponho no lugar do meu cliente, né? Do meu paciente, né? Sim. Eu tô ali, mas... Poxa, será que eu preciso fazer dessa maneira aqui? Eu posso fazer de uma maneira mais simples, talvez, e resolva, né? Não vou fazer um super tratamento, mas acontece às vezes, né? Uhum. E a gente vê muito mercado, Rafael, não só vendendo ilusão, como cobrando por coisas que não vai realizar, né? Né? Às vezes você promete, às vezes o cara que está no mercado querendo, visando só dinheiro, ele promete fazer uma coisa com o cliente e não entrega aquilo, né? Só pensando no dinheiro, né? Uma coisa assim, é uma particularidade dele, né, Jamerson? Porque, na verdade, a odontologia, ela, hoje em dia, ela evoluiu demais, né? A gente consegue fazer coisas que você não consegue nem mais identificar o que é um dente ou o que é um tratamento feito com uma cerâmica, né? Você vê que aquele material ali, ele não é mais um dente em uma cerâmica ou uma resina. É uma coisa só, né? Através do momento que você faz a coisa certa, ele se adere ali na superfície dentária e fica ali, ó, como se fosse uma relação de simbiose mesmo, entendeu? Então, quando com essa gama de alternativas que a gente tem, tanto de material, quanto de técnica, quanto de tecnologia, você consegue entregar, viu, James? Tem melhorado isso? Sim. Tem. E assim, eu vou te contar uma coisa. Às vezes, o caso tem uma limitação. Aí não tem o que fazer, entendeu? Aí você consegue identificar isso durante o seu planejamento, entendeu? Quando você faz a sua avaliação ali, você já consegue ver, poxa, talvez isso aqui eu não consiga chegar onde você quer. Porque muitas vezes quando o paciente procura a gente, ele já vem com uma ideia na cabeça, né? Se for relacionado à estética, ele já vai trazer ali um sorriso, né? Eu quero um sorriso assim. Aí a gente vai olhar, poxa, esse sorriso... Eu acho que não é viável. Não, acho que não vai dar para você, né? Mas a gente pode tentar fazer por esse caminho aqui, chegar num resultado tão bom quanto esse. E você falou um ponto interessante, que na minha ignorância aqui, há 20, vamos dizer, 10, 20 anos atrás, a gente procurava o dentista numa situação grave, né? né? Até de saúde mesmo, olha, tem que ir para fazer algum procedimento. E hoje virou um lado estético, né? Virou. Hoje você vê muita gente rindo, né? Né? Antigamente o máximo de estética era aparelho, né? O aparelho. No máximo que era Você usava o aparelho virou até... Era um produto de luxo. De luxo, é verdade. Mas hoje tem negócio faceta, tem harmonização facial, aí tem várias... Tem muita coisa. E como eu falei para vocês, tem muita coisa, mas é preciso ainda fazer tratamentos para remoção de cárie, né? Sim. Essa coisa mais básica, né? Fazer uma raspagem periodontal, uma profilaxia. Isso também é importante, porque nada substitui, nenhum material, Jones, nenhum, substitui um dente. Sim. O dente ele já tem a sua composição, o seu comportamento biomecânico ali perfeito, né? Ele já nasce certinho já no lugar certo, né? Com a anatomia correta, né? Na posição certa. Até as raízes, né, deles. Tem dente que tem 3 raízes, tem dente que tem 2, tem dente que tem 1. Até isso aí já tem um propósito ali, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, entendeu? Ô, Rafael, acrescentando aí, a gente percebe que na clínica tem um lado humanizado da coisa, né? Isso. Vocês trabalham isso internamente para trazer esse... Faz parte da cultura da empresa. Isso, o acolhimento, né? Quando você fala em tratamento odontológico, as pessoas associam o quê? A dor. Corria léguas. Principalmente criança, né? Criança que tem medo. Criança tem um medo danado. Então, assim, a minha geração já foi uma geração que sofreu menos. Mas a geração que hoje em dia tem 60 anos, 70, eles pegaram a odontologia
digamos assim, mais cruenta, né? Hoje em dia não, a coisa é mais delicada. Você consegue fazer uma avaliação visual, você usa fotografias, você usa radiografias como Você tem mais exames, precisão, né? você tem mais precisão. Mas antes era mais cruento, né? Hoje em dia a gente se preocupa muito com o conforto, né, do paciente, né? De ele fazer um procedimento e não sentir dor, né? De ele realmente ter uma experiência positiva, né? Além de resolver o problema dele, né? A experiência dele na clínica tem que ser uma experiência positiva. Então ele vai chegar lá, ele vai chegar na recepção, né? Vai ter uma pessoa lá para receber ele. Ele pode tomar um chá, um cappuccino, um café, né? Comer um chocolate. E aí ele vai, entra na sala e a gente começa a fazer o tratamento. Mas quando eu pego um paciente que tem um trauma, né? Um trauma odontológico devido a alguns procedimentos que ele já fez, a primeira coisa que eu tento fazer é deixar ele confortável, deixar ele à vontade, né? E fazer com que ele não sinta desconforto nenhum, né? Nem dor. Eu já tive paciente que os caras chegaram lá e tava numa situação bem temerosa, né? Poxa, vou tomar anestesia, vai doer, não sei o quê. E aí a gente vai ali contornando a situação e no final o cara termina até cochilando na cadeira. E ele dá o cochilo e do nada se acorda com o ronco. Poxa, eu ronquei. Nem imaginava que eu ia roncar numa cadeira de dentista. Então, Imagina a sensação que a pessoa entrar com medo, né? a ansiedade, né, James? O cara tá confortável. lá ansioso e tal. E de repente o cara tá dormindo na minha cadeira, né? E roncando. Imagina, né? É uma satisfação muito grande, né? Você chegar num nível desse, né? Em De resumo, tratamento. é o atendimento, é o que a gente fala com nossos clientes, os empreendedores, que o diferencial hoje em dia é o atendimento. É. O acolhimento daquele, para ele poder Acolhimento. votar. O acolhimento, você ser sincero, né? Sinceridade. Sinceridade. Ser verdadeiro, como você fala. Mostrar para ele, ó, você tá precisando disso, a gente vai seguir por esse caminho, né? Nós temos a solução e você vai ficar bem. No final, você vai ficar bem, você vai ficar feliz. Se for um tratamento de estética, vai ficar bonito. Se for um tratamento para remoção de tártaro, para fazer profilaxia, ele vai ficar bem. Se ele tiver algum problema periodontal, né? Sangramento na gengiva, aquilo ali vai passar. E a saúde, né? Ela é importante demais. Saúde a gente não pode brincar, né? Você é odontólogo, mas é empresário, né? Sim. Então você também tem que ter a visão de empresário dentro do negócio. Isso, né? isso. O negócio tem que ser rentável também, Tem né? que ser rentável. Para também favorecer ao cliente esse conforto, esse Isso. atendimento, essas tecnologias, Isso, né? isso, James. Vocês têm um método de precificar o serviço de vocês? Sim, sim. Vocês seguem também Sim, a gente tem um método. Nós precificamos. Uma das coisas também é os custos, né, da clínica, né? Nós temos custos para isso. Mesmo quando eu não estou lá, sempre está tendo custo, né? Tem funcionário lá. A clínica está funcionando, né? Está funcionando, entendeu? Então, essas coisas são importantes. Porque eu percebo hoje o seguinte, que gestão é fundamental Sim. para a sobrevida do seu negócio, entendeu, James? A gestão, ela tem que estar muito bem direcionada, entendeu? Gestão é uma coisa que não é fácil, pelo menos eu tive dificuldade de enxergar dessa maneira. E aí vem a questão dos tributos, né? Você tem que estar ali, ó, lado a lado com o seu contador, né? Para vocês estarem analisando os custos, os impostos, né? Os tributos, porque senão você pode... Fazendo planejamento, né? Fazendo os planejamentos, senão você pode quebrar, viu, James? E o governo tá aí para arrecadar. Ele não perdoa, né? E é interessante a área de vocês também, porque a despesa gasta com o tratamento, ela é dedutível do imposto de renda, né? Isso. Então, assim, provavelmente a maioria dos clientes vão pedir nota fiscal, né? Sim, sim. Né? Sim. Porque ele vai querer esse benefício lá na declaração. Claro.
Então, E justo, né? E Se justo. você tem, poxa, se a lei determina que você tem que fazer isso, então você tem Tem que que cumprir. aproveitar. Você tem que cumprir, você tem que exigir, né? É. Do seu dentista. É, mas se você não estiver atento a essas coisas, você pode ficar em... que não aprende na faculdade, né, Rafael? Não, a faculdade não mostra. Eu não sei hoje, mas na minha época ela não dava essa visão, né? Isso aí eu só fui conseguindo enxergar na dor, né? Ao longo desses anos aí, desses... Se deparou por alguma cobrança de imposto, Sim, assim, né? sim. E eu achei que quando você chega, né? Poxa, cara, vou pagar isso aqui de imposto, né? Só de imposto, né? E o Eu resto, né? precifiquei de uma forma, tá vindo... Tá vindo diferente, É. né? Agora não tô tendo esse lucro. O planejamento é muito importante em todas as atividades. Ô, James, e eu digo a você também, né? Que a parte da contabilidade, ele também tem que estar bem atualizado, né? Sim, Bem por sim. dentro da legislação, né? Sim. Porque... Porque existem os benefícios, Isso. né? E existe o planejamento, às vezes a clínica, o empresário ali, ele está num ramo, numa tributação errada, está É. pagando mais imposto. Existem as estratégias, né? Tem as James? estratégias, né? Então, Estratégia você de alinha- negócio, né? sim. De você... Às vezes, se você implantar um procedimento dentro de uma clínica, você tem um benefício fiscal, você tem uma Isso. redução de alíquota. Então, realmente, É fundamental. o profissional também tem que estar bem capacitado ele para tem que tá. entregar isso. Né? Ele tem que ter um conhecimento. Ajuda o né? empreendedor a crescer, né? É, E não perder dinheiro, né? Que é o mais é, importante. E o dentista tem que ter a consciência, na verdade. Né? Sim. É uma coisa importante demais, entendeu? Porque a gente sai da faculdade já pensando em abrir um negócio e ganhar dinheiro. Não, acha que é simples Mas assim, em né? empreender não é tão simples assim, apesar de ser muito bonito que a gente acha. É, Né? De ver o crescimento, a gente acompanhar o crescimento daquele cliente nosso, daquele desenvolvimento. imagino, né? Então, isso é satisfatório também pra gente. Eu sabe? imagino, viu, João? Isso é muito legal, né? Quando você vê o sucesso, né, dos outros, né? Você, de certa forma, contribuiu, né, para aquilo, né? Sim. É uma coisa muito boa, né? É igual quando o seu paciente sai e diz, pô, Satisfeito, né? né? E a melhor resposta dele vai ser o sorriso, né? Sim, sim. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito para isso, sabe, James? A satisfação do paciente, independente do que ele tenha passado lá na clínica, né? Se é uma cirurgia, se é uma restauração, se é um tratamento de estética. Então é uma coisa que a gente batalha muito nisso, entendeu? A gente preza muito por isso. Era para eu ter feito essa pergunta antes, mas aproveitando, Rafael, assim que você saiu da faculdade, você foi para a clínica? Sim, quando eu saí... Ou começou sozinho? Quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar em clínica popular, né? Fui trabalhando em clínica popular. Depois eu abri um consultório lá no Farol, com uma pessoa que foi muito importante para mim, né? Que é o professor Amaro. E eu conheci ele através da filha dele, que é a Roberta. E depois disso, eu saí de lá, fui para o Day Square, aqui no Day Square, com um amigo meu, o Jadson, que se formou comigo, Jadson Camila, e depois me surgiu o convite de ir para a clínica, A3. E aí foi lá no meado do ano de 2015, por aí, né? Eu comecei a ir para lá, em 2018 eu fui de vez. Porque era o momento que a doutora Dulce estava se desligando, né? Entendi. Então ela cedeu a vaga. Sim, eu tive esse privilégio, né? Na área da odontologia, cada um segue uma área, Rafael, lá? Na clínica? Sim, Dividido as Porque não tarefas, tem diferença, né? sim. É o seguinte, tem o Daniel. Daniel foi meu professor de pós-graduação. Então, o que Daniel faz, eu faço também, né? A gente trabalha fazendo a mesma coisa. E o Emílio faz a parte de cirurgia, faz a parte periodontal, né? Faz parte de canal. Então, assim, mas eu e Daniel, a gente não entra em conflito em momento algum, né? Porque cada um tem seus clientes, né? Tem espaço para todo mundo, eu acho, né? Sim. Cada um trabalhando da sua maneira, né? Então, é isso. Quais são os serviços que a A3 hoje oferta? Assim, a gente só não trabalha com harmonização, tá? Não tem ninguém que faça harmonização.
e nem aparelho ortodôntico. Certo. O resto, cirurgia, restaurações, tratamento de lente de contato, facetas, coroas, todas as outras coisas a gente faz. A gente se divide isso, todas as outras especialidades com nós três. Tratamento de canal, né, também. Uhum. Menos harmonização aparelho. e ortodontia. A clínica tem quanto tempo, Rafael? Hoje, essa clínica tem uns 18 anos por aí, eu acho. Eu não estou bem lembrado assim. Porque eu não fui o fundador, né? Na verdade, Você já entrou encaminhado. e agora você me pegou de Agora, surpresa. Não, mas mais ou menos 18 anos, Por aí, você já pegou o, como se diz no popular, o barco andando. Exato, É? Exato. Deu pra somar, né? Deu. A gente falou aqui de tecnologia, que faz parte de todas as áreas, né? Hoje o digital, vocês também fazem trabalho na parte digital, divulgação, marketing? Ou o trabalho de vocês é mais o indicação, Rafael? Ô, Jamerson, a clínica é mais o boca a boca, entendeu? Isso aí é definido entre vocês? Na verdade, não. Não. Na verdade, não. Porque a gente não parou para investir nessa parte de marketing externo, né? Fazer um trabalho de marketing forte, massivo. Mas a clínica basicamente é o boca a boca das pessoas. Nós temos as redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos o Google, nós temos site também. Mas o boca a boca é o principal, porque pela minha experiência, eu acho que o boca a boca é o mais sólido. É o que o paciente vai chegar lá, ele já vai ter o perfil ali da clínica, né? Previamente ele já sabe ali, ele já teve uma orientação de custo de tratamento, já tem uma noção, né? Mas isso não quer dizer que a gente não está de olho aí de fazer uma divulgação maior, né? Nas redes sociais, né? Eu acho que a rede social é uma ferramenta poderosíssima, né? Para a gente fazer o marketing da clínica. Claro que a gente vê o crescimento da clínica. Vocês trabalham também com a questão de crescimento. Vocês quantificam isso anualmente? Não, a gente não tem esses dados não, de crescimento anual, entendeu? Percebe-se pelo atendimento no dia. Pelo atendimento, né? O giro, né? O giro. O que a gente gostaria de fazer era reduzir custos. Mas isso aí tá fora de cogitação. E principalmente que vocês manipulam muitos insumos. Insumos, E já, muitos tributos, né, também. Né? São muitos que a gente gostaria de fazer era reduzir isso, né? Mas a gente sabe que não vai acontecer. Vai ter que jogar na precificação. O cliente vai reclamar, mas Rafael... Poxa, tá caro. Tá caro. É o governo que tá apertando a gente. Não tem como, né? O governo tá forte aí. Aqui. A gente discutindo aqui sobre a reforma tributária, ela vai mudar muito a questão interna das empresas, né? A novidade que vai vir aí, a gente imagina-se que melhora a questão da tributação nas empresas, mas é um desejo nosso. Se for para melhorar, né? Espero que se consolide, né, James? Até os novos aí, aspirantes aí na área, né? Já pegar essa... Sim, né? Esse benefício, né? Digamos assim, né? Porque o governo tá aí para arrecadar. Vocês sabem mais do que eu, né? Vocês que são contador aí, entendem bem da coisa, né? Rafael, a gente falou da questão da capacitação, tecnologia, gestão, atendimento. Né? Então, são coisas que é interessante que todas as áreas ela tem em comum, né? Em comum, né? Todas as áreas, independente se é um dentista, um médico, empresário. Quando o seu objetivo, né, atingir a excelência, né? Então, essas coisas são importantes para você chegar lá, né? Mas não quer dizer que você só vai ser um bom dentista se você for um dentista tecnológico, né? Não
tem nada a ver, né? A tecnologia é uma ferramenta, né? E que é importante, né? É importante. Eu, como minha experiência, eu acho. Mas fazer o certo, né? O correto, com embasamento, né? Com ciência, eu acho que é o principal, sabe, James? É o principal. E ali você, vamos dizer, não vamos usar o termo amarrar, mas aí você cativa cada vez mais o seu cliente, né? Sim, sim. E aí o poder da indicação aí fica fortíssimo, né? Quando você entrega o trabalho bem feito, né? Isso. Porque o que a gente pensa isso é uma coisa que é orgânico, né? É natural nosso. Não é uma coisa forçada. Eu tenho que resolver. Eu tenho que entregar aquilo ali nos 100% ou beirando os 100%. O resultado tem que ser esse, entendeu? Então, isso já faz parte da missão da clínica, sabe, James? Do nosso propósito, do nosso comprometimento, né? Eu entregar aquilo que eu prometo. Entregar aquilo que eu prometo. E às vezes mais, né? Hoje não é só mais 100%. O que a gente quer é sempre surpreender, né? Você atingir mais do que a expectativa do paciente quando ele chegou na clínica, né? Ir para casa satisfeito. Ir para casa satisfeito. Onde fica a A3? Se quiserem procurar vocês. Sim. A A3 fica ali na Jatiuca, né? Na rua José Maia Gomes. É a rua que fica ali esquina com o Parmegiano da Amélia Rosa e a pizzaria Forneto. Então, se você entrar ali naquela rua, você vê logo a estrutura da clínica. É uma estrutura bem imponente, né? E bonita. Então, é fácil de achar. Muito bem, Rafael Moura. Obrigado. Obrigado pela presença aqui, pela participação, um pouquinho da sua história aí. Obrigado aí pelo espaço. Da sua labuta dos 17 anos. Por aí. Já é uma vida, né? Sim. Já tenho maturidade, né, Jones? Já viu muitos dentes. Bastante. Eu agradeço. Mas brincadeiras à parte, é um prazer ter você aqui a ouvir um pouquinho. A gente sabe do comprometimento que você tem na sua profissão, da pessoa que você busca, do trabalho que você entrega. Então, parabéns aí, que Deus abençoe Obrigado, gente. O trajeto aí, né? Obrigado. Agradeço aí a oportunidade, tá? O espaço de estar aqui com vocês. Esse bate-papo leve, né? E bom, né? Foi bom demais. Muito obrigado e espero que vocês tenham muito sucesso também, né? Com esse podcast, né? Que cresça. E isso também seja uma ferramenta, né, para vocês conseguirem mais e mais clientes, né? Que eu sei que é o que vai acontecer, né? Obrigado, Jonas. Obrigado. Pronto.